Não foi amor à primeira vista. Também não foi ódio. Na verdade, o que uniu Thomas Shelby e Lizzie Stark não foi um olhar, uma música lenta ou um beijo. Foi um vazio. Um vazio que ele precisava preencher com qualquer coisa que o distraísse dos gritos da guerra que ecoavam em sua cabeça. E um vazio que ela precisava tapar com segurança, dinheiro e a ilusão de ser, pela primeira vez, a escolha de alguém. A história dos dois nunca foi sobre romance. Foi sobre estratégia. Lizzie entrou na vida dos Shelbys como tantas outras mulheres entravam nas ruas de Small Heath, oferecendo o corpo, esperando por respeito. Mas o respeito só viria anos depois. E mesmo assim, a conta viria antes. Thomas não a escolheu porque a amava. Ele a escolheu porque ela estava ali. Ela não disse não porque já tinha ouvido isso tantas vezes da vida que, pela primeira vez, quis ser a exceção. E naquela relação, que mais parecia um jogo de xadrez em terreno minado, os dois começaram a pisar juntos. Mas qual era o preço de caminhar ao lado de um homem como Tommy Shelby? Esse é o ponto. Porque o que Thomas dava com uma mão, tirava com a outra. O poder, o nome, o sobrenome, tudo isso vinha acompanhado de um silêncio cortante, de noites vazias, de ausências pesadas. E Lizzie, que achava estar saindo da sarjeta, logo percebeu que havia apenas trocado de jaula. A nova era dela tinha ouro, sim, mas o ouro era frio. E quando ela deitava ao lado de Thomas, o travesseiro era de seda, mas a cabeça repousava em um campo de batalha. Ele, por outro lado, via nela uma espécie de redenção deturpada. Não era amor, era culpa. Culpa por tudo que havia perdido, culpa pelo que não conseguia sentir. Lizzie se tornou um espelho limpo no qual Tommy se olhava buscando um homem melhor. Mas espelhos limpos mostram tudo. E ela viu. Viu a escuridão nos olhos dele. Viu a forma como ele sufocava tudo o que tocava, inclusive o amor. Quando Lizzie engravida, muitos acham que seria o ponto de virada, que ele mudaria, que finalmente abriria o peito. Mas ali não nasceu um novo Thomas. Nasceu uma nova prisão. Ele não sabia amar alguém que não exigisse guerra. E a filha era só amor. E Lizzie estava exausta de lutar por um homem que não queria ser salvo. Então voltamos à pergunta. Era amor? Era conveniência? Ou era sobrevivência? A verdade é que talvez tenha sido um pouco de cada coisa. Porque Lizzie era para Thomas um lembrete de que ainda existia ternura no mundo, mesmo que ele não soubesse como lidar com isso. E Thomas era para Lizzie a promessa de uma vida que ela queria acreditar que merecia, mesmo que custasse a sua alma. A vida deles juntos não foi feita de poesia, foi feita de remendos, e os pontos começaram a se soltar devagar. A verdade é que ninguém sobrevive por tanto tempo dentro de uma tempestade sem em algum momento se afogar. E foi exatamente isso que aconteceu com Lizzie. Porque amar Thomas é como amar o mar durante um furacão. Você sabe que ele é bonito, que tem profundidade, que parece prometer abrigo. Mas também sabe que uma hora ou outra ele vai engolir tudo o que você é. E ele engoliu Lizzie aos poucos. Começou pelas palavras não ditas, depois pelos olhares desviados, pelas noites que ele saía e não explicava, pelas decisões que tomava sem perguntar. E quando ela finalmente percebeu, já não sabia mais quem era. Lizzie, a mulher forte, direta, que um dia sonhou em deixar o passado para trás, havia se tornado apenas mais uma sombra dentro da casa Shelby. E o mais trágico, ela sabia. Sabia que havia se transformado em figurante da própria vida. Sabia que o homem ao seu lado amava mais os fantasmas da guerra do que os vivos à sua frente. Sabia que nunca, jamais, conseguiria competir com a dor de Thomas. Porque ele não queria superá-la. Ele a nutria.
Thomas carregava dentro de si uma crença silenciosa, a de que se parasse de sofrer, esqueceria quem era. Como se a dor fosse o que mantivesse o coração pulsando, como se a ausência de sofrimento o tornasse inútil. E como alguém pode amar um homem que se sente vivo apenas quando sangra? Lizzie tentou, com a filha, com os gestos, com os pedidos de atenção, com os gritos, com o silêncio. Mas Thomas sempre voltava para aquele lugar escuro de onde ela não tinha mapa para tirá-lo. Ela era carne. Ele era fumaça. A cena da separação dos dois não foi apenas uma ruptura conjugal. Foi o colapso de um castelo construído em areia movediça. Lizzie não saiu da vida de Thomas por ódio. Saiu por amor próprio. Ela não queria mais ser a muleta de um homem que não queria caminhar. Não queria mais ser a mãe da criança e da dor dele. Não queria mais carregar nas costas um sobrenome que pesava mais do que qualquer fardo do passado dela. E ele a deixou ir. Thomas, o homem que enfrentava gangues, políticos, traições e a própria morte, não teve coragem de segurar a mão da mulher que mais tentou amá-lo, porque ele sabia, no fundo sempre soube, que para ficar com Lizzie teria que abrir a mão da guerra. E ele nunca soube viver em paz. Então, talvez tenha sido isso. Não foi falta de amor. Foi falta de chão. Ela queria um lar, apesar de ele ser um campo minado. A história deles terminou sem explosões. Só com o silêncio de um homem que amou como quem pede desculpa e de uma mulher que partiu como quem finalmente entendeu que amor, sozinho, não constrói abrigo. Depois que Lizzie foi embora, a casa ficou diferente. Não porque os móveis mudaram de lugar ou porque a filha deixou de correr pelos corredores, mas porque o vazio, que antes era dividido em dois, agora morava sozinho. Thomas tinha vencido guerras, mas perdeu para algo muito mais simples. Uma mulher cansada. Ela não gritou, não destruiu nada, não implorou. Ela só pegou a filha nos braços, olhou para ele uma última vez e partiu. E o que ficou? Ficou aquele silêncio que não assusta de imediato, mas que dia após dia vai roendo as paredes da alma como ferrugem. Thomas, pela primeira vez, se viu sem plateia, sem alguém para consolar, controlar ou manipular. Sem uma mulher para jogar contra o mundo ou para carregar os seus fantasmas. Lizzie tinha ido embora com mais do que malas. Ela levou com ela a última esperança de que ele poderia talvez ser humano de novo. E isso doeu. Mas ele nunca admitiria. Porque o orgulho é o último escudo de um homem que se recusa a olhar para o espelho. E Thomas preferia continuar fingindo que perdeu Lizzie e foi parte do plano, quando na verdade ela foi a única que tentou salvá-lo sem pedir nada em troca. Ela a conhecia como ninguém. Sabia seus silêncios, entendia seus olhos, interpretava seus suspiros. Mas mesmo assim, escolheu ir. E isso destruiu ele mais do que qualquer inimigo jamais poderia. Mas veja, esse é o destino de todo homem que ama com um egói, que protege sua dor como se fosse medalha de guerra, que usa o trauma como desculpa para não evoluir, que trata o amor como trégua, não como ponto de chegada. Lizzie não era perfeita. Ela veio de um mundo onde o corpo era moeda, onde promessas eram passageiras. Mas ela queria paz. Ela queria algo que durasse. E por um tempo acreditou que poderia construir isso com ele. Mas como se constrói futuro com alguém preso no passado? Thomas era uma casa com todas as portas fechadas. E Lizzie, por fim, percebeu que era melhor morar numa tenda simples ao sol do que numa mansão escura onde amor era racionado. Anos depois, muitos ainda se perguntam: o que deu errado? Mas talvez a pergunta certa fosse: o que Lizzie aguentou por tanto tempo? Porque às vezes, sobreviver a um amor
é mais corajoso do que se jogar de cabeça nele. E foi isso que ela fez. Sobreviveu. Sobreviveu ao charme, à dor, ao medo, à ausência. Sobreviveu ao nome Shelby. E Thomas? Thomas continuou andando, com o rosto sério, com o cigarro aceso, com o olhar perdido. Mas agora, em vez de carregar a dor da guerra, ele carregava algo pior. A dor de ter sido amado de verdade e não saber o que fazer com isso. Se você é fã da série Peaky Blinders e não consegue resistir a uma boa história de poder, guerra psicológica e personagens que marcam a alma, então esse canal foi feito para você. Aqui cada vídeo é mais que conteúdo, é um mergulho no universo sombrio